O inferno frequentemente é representado como um deserto ardente, um calabouço cheio de caldeirões e forquilhas, ou uma cidade subterrânea cheia de fantasmas e goblins. O que Jesus disse sobre o inferno? De acordo com o que Jesus ensinou, o inferno não tem uma duração definida, mas existe para sempre. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus foi citado como dizendo: "O fogo nunca se apaga." Jesus disse isso como um aviso às pessoas que causaram tropeços a outros. Este era um local fora dos muros de Jerusalém que havia sido profanado pela adoração a Moloque e pelo sacrifício de seres humanos, e como resultado foi transformado em um lixão, onde o lixo e os resíduos eram queimados. Era uma representação visual e poderosa do destino que estava reservado para aqueles que estavam condenados. Graças às chamas furiosas e aos vermes que se alimentam, Jesus enviou uma mensagem muito direta, que, dado o quão terrível é o inferno, é melhor abrir mão de qualquer coisa do que ir para lá. Por causa disso, não é suficiente considerar o reino de Deus apenas em termos de recompensa. Devemos também considerá-lo em termos de sacrifício. Não há saída do inferno, nem alívio dele, nem consolo a ser encontrado lá. No final dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo, e ele separará a humanidade em ovelhas. Aqueles que demonstram sua fé em Jesus por meio de suas boas ações, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus por meio de suas boas obras, aqueles que não confiaram em Jesus Cristo. Jesus usa a linguagem forte sobre o inferno, porque é um lugar real e inimaginavelmente terrível. Mas ele fez mais do que apenas advertir sobre os perigos do inferno. Ele também ofereceu um caminho para escapar dele. Ele derrotou o pecado, a morte e o diabo, vivendo uma vida de obediência perfeita, morrendo em sacrifício na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando dos mortos para demonstrar sua vitória sobre o pecado e a morte. Ele encoraja a todos a colocarem sua fé nele para evitar a punição eterna que todos merecem por seus pecados e, em vez disso, obter a vida eterna. Jesus consistentemente fez uma clara distinção entre o inferno e o reino de Deus. O inferno é a única alternativa para passar a eternidade no reino de Deus, e ele está em oposição direta à maravilhosa companhia de Deus, que dura para sempre. Satanás engana muitas pessoas que acreditam que Deus é um mestre vingativo, pronto para enviar todos os que o ofendem para o inferno. Elas não veem esperança. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como todos somos pecadores, a única maneira correta de sermos aceitos no céu é pela provisão de Deus para nossos pecados em seu Filho, Jesus Cristo. Nós decidimos ir para o inferno. Mateus 23, verso 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O juiz lança as pessoas no inferno. Lucas 12, 4 e 5. Agora eu vos digo, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. O inferno, um assunto controverso. Não sabemos quando passaremos para a eternidade, mas a Bíblia ensina que existe o inferno para aqueles que rejeitam intencionalmente e conscientemente Cristo como Senhor e Salvador. Muitos versículos poderiam ser citados para sustentar isso. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 41 e 42. Um Deus amoroso enviará uma pessoa para o inferno? A resposta de Jesus e os ensinamentos da Bíblia são claramente sim. Ele não envia o homem voluntariamente, mas o homem se condena ao inferno eterno, porque em sua cegueira, teimosia, egoísmo e amor pelo prazer pecaminoso, ele rejeita o caminho de salvação de Deus e a esperança da vida eterna com ele.
Digamos que uma pessoa esteja doente e vá ao médico. O médico diagnostica o problema e recomenda um medicamento, mas o conselho é ignorado. E depois de alguns dias, a pessoa volta cambaleando ao consultório médico e diz: "É culpa sua que eu me sinta pior. Faça algo." Deus prescreveu o remédio para a doença espiritual da raça humana. A solução é a fé pessoal e o comprometimento com Jesus Cristo. Como o tratamento é o novo nascimento, se o recusarmos resolutamente, teremos que suportar as terríveis consequências. Sim, existe uma alternativa ao céu. Não importa como você a imagine, sabemos que será a separação de Deus e de tudo o que é santo e bom. Vivemos em uma era em que a atividade é equiparada ao valor e à utilidade. Como você está? Ocupado. Quando o carrossel da vida desacelerar, a música da vida desaparecerá? A cada dia de nossas vidas, estamos a apenas um sopro de distância da eternidade. O crente em Jesus Cristo tem promessas do céu. Se você acredita nelas, a antecipação do céu nunca fica entediante. Será mais emocionante do que qualquer dos prazeres que a terra tem a oferecer. Haverá então um dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem pelo menos 2 compromissos em um futuro previsível, nenhum dos quais pode ser registrado em um diário ou anotado em um calendário. A primeira data é única para cada pessoa, enquanto a segunda data é semelhante para todos. Hebreus 9, 27. E assim como está destinado aos homens morrerem uma vez, e após isso vem o julgamento. Jesus delineou os 2 caminhos distintos que estão disponíveis para as pessoas enquanto passam pela vida. Cada um de nós está se movendo por este mundo em um caminho que eventualmente leva a algum lugar. Esta é uma jornada que todos nós estamos fazendo. Jesus está nos encorajando, nos dizendo: "Eu quero que você escolha a estrada que vai para o céu, em vez da estrada que leva ao inferno." Você não pode manter uma posição neutra em relação ao caminho adiante. O caminho fácil, o caminho para o inferno. Mateus 7, verso 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho é amplo que leva à destruição, e muitos entram por ela. Se você está naquele caminho, você se tornará parte de um grande grupo de pessoas imprudentes e indiferentes que viajam ao longo desse caminho específico. Ele é capaz de proporcionar prazer, poder e posses. Por outro lado, ele está repleto de imoralidade, crueldade e violência. Eles simplesmente passam pelos movimentos da vida sem pensar no tipo de rota que estão seguindo ou no destino ao qual ela leva. No entanto, há indicadores de perigo potencial. Este caminho amplo, contra o qual Jesus adverte, não permanece amplo. Ele se estreita à medida que você avança com vários ramos. As pessoas que escolhem o caminho amplo ficam presas em suas dependências. Nesse caminho, alguém pode decidir se envolver em um pecado específico apenas para descobrir mais tarde que o pecado já a possuiu. A estrada larga começa a se tornar mais restrita. Se você seguir o caminho fácil, que no final resulta em miséria, você descobrirá que os prazeres da vida gradualmente se tornam mais sufocantes e desafiadores à medida que o tempo passa. Você descobrirá que os prazeres que essa estrada larga tem a oferecer são artificiais e nunca entregam o que prometem. Assim é como o diabo age. Sua abordagem é dar o seu melhor de início, e então o caminho fica muito pior. Então a morte encara a pessoa de frente. Você pode dizer: "Bem, isso também não acontece com pessoas que estão a caminho do céu." Sim, acontece, mas a Bíblia diz que aqueles que não conhecem o Senhor estão sem Deus e sem esperança neste mundo. A fumaça de seu tormento sobe para sempre e sempre, junto com o choro e o ranger de dentes. O caminho difícil, o caminho para o céu. Mateus 7, versículo 14. Pois a porta é estreita e o caminho é apertado que leva à vida, e são poucos os que o encontram.
Jesus advertiu as pessoas a se afastarem do caminho que levava à destruição, mas também as instou a seguir o caminho estreito que conduzia ao céu. Observe como Jesus descreve o acesso ao caminho difícil. Para entrar em um grande estádio de futebol, os espectadores frequentemente precisam passar por um catraca que só pode acomodar um único espectador por vez. É útil pensar dessa maneira para visualizar como chegamos ao céu. Ninguém mais pode ser salvo por outra pessoa. O caminho é difícil e tem uma porta estreita. Qual caminho você decidiu seguir? A punição é uma sentença de prisão em um lugar chamado inferno, onde o detento será separado de Deus, a origem de tudo o que é bom, excluído do novo céu e da nova terra, e aprisionado junto com o diabo, demônios e qualquer pessoa que nutra ressentimento por seu Criador. Eles serão atormentados, corpo e alma, dia e noite, por toda a eternidade e além da eternidade em um lago de fogo, onde sofrerão a angústia e a frustração de saber que as oportunidades se foram. Cada um de nós desobedeceu a Deus de alguma forma. Esse pecado merece a pena máxima, que é a morte. Como todos os nossos pecados são, em última análise, contra Deus, e como Deus é um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, a morte, também deve ser infinita e eterna. O inferno é essa morte infinita e eterna que merecemos por causa de nosso pecado. Jesus próprio indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estão para sempre sujeitos à ira e à fúria de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que seu castigo é justo e que somente eles são culpados. É fundamental lembrar que a mensagem de esperança está ao alcance de todos. Enquanto discutimos o destino trágico que pode aguardar aqueles que rejeitam a fé em Deus, também enfatizamos que a salvação está disponível para todos que confiam em Jesus Cristo. A verdadeira beleza dessa mensagem reside na escolha que cada um de nós pode fazer. Podemos optar pelo caminho estreito, que leva à vida eterna, ou pelo caminho largo, que leva à destruição. A decisão está em nossas mãos. No final das contas, o amor e a misericórdia de Deus são incomparáveis. Ele nos oferece a salvação e tudo o que precisamos fazer é aceitá-la. Que essa reflexão nos motive a buscar o caminho da luz, a escolher a esperança em vez do desespero e a compartilhar o amor de Deus com o mundo. Lembremos sempre das palavras de João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que a graça de Deus nos acompanhe em nossa jornada e que possamos ser portadores da mensagem de salvação para todos os que cruzarem nosso caminho.